contar ainda que a gente tem um convidado especial, que ele tá aparecendo na tela, mas daqui a pouco a gente apresenta, porque eu tenho que conectar primeiro aqui no Instagram. Finge que ele tá ali, mas vocês só ficam vendo o rostinho dele, o sorriso dele, e depois a gente apresenta com toda a pompa e estilo. É ou não é, Adri? Muito bem. Vira mais, gente. Estamos ao vivo também no Instagram. No Instagram estamos ao vivo. É, e vamos esperá-lo aqui também, para ele dividir a tela com a gente. Aê! E a gente não poderia fazer a nossa live hoje se não tivesse uma pessoa especial para nos apresentar. Organizando tudo aqui, o essa cenário. Minha tia Adri. Oi, boa noite. Olá. Olá, ela é minha tia Adri. E essa é minha mãe, boa na advocacia e ela é boa na médica. Sei lá. Você é bom no cinema, assim. E você, quem é? Eu sou bom na corrida. Como é que você chama? Felipe, o doutor Felipe. Doutor Felipe. Da produção. Entendi. Ô filho, você sabe qual que é o tema da live de Doutoras Respondem de hoje? Nós vamos falar sobre cinema. Câmera, ação. E hoje, depois dessa apresentação super especial, agora nós vamos apresentar o nosso convidado especial, filhão. Sim. Ele, o cara, o mega especial, o cara do cinema. Muito boa noite. Eu sou a doutora Adriana Bato, sou médica e administradora. E junto com a minha irmã, aqui. Eu, doutora Fernanda Basso, que sou advogada. Mas esse garotão aqui, ó. Que é a nossa produção Mirim. Nós fazemos o Doutoras Respondem, porque nós respondemos mesmo. É ou não é, filho? É. E hoje Votem nela. Hoje nós trouxemos um convidado para falar sobre cinema. Cal Quintas. Muito prazer em ter você aqui. Obrigada pelo nosso convite. O Felipe. Eu que agradeço. Filho, dê as boas-vindas ao Cal. Boas-vindas. E aí, Felipe? Aí ele fez o joia pra você. Olha que máximo. Filipão agora vai dar licença pra gente, porque ele vai assistir o filminho dele lá do outro lado. Tchau, tchau. Obrigada. Deixa eu só falar pra ele. Felipe, peraí. Eu quero falar uma coisa pra você. Eu adorei o vídeo que você mandou pra mim, viu? Achei bem legal. Tá, mas eu não ouvi direito. É. Você adorou o vídeo que você mandou para ele. Ah, tá. Ê! Fala que você fez Valeu, com carinho, Fê. né? Eu fiz com carinho, né? Deu pra notar, Então tá bom. Tchau. Tchau, Fê. E esse é o Felipe, alegria aqui da casa, Muito produção Mirim. Deixa eu virar um Figuríssima. Aliás, blogueirinho, né? Já. pouquinho. Ele é. E olha, não Adoro é os vídeos dele, eu tudo. não instigo, não Fiquei faço surpreso. nada. Eu não instigo, eu não faço nada, é dele mesmo. Não, dá pra notar que ninguém controla esse menino, cara. Não tem jeito. Sucesso puro. E o que depender de Ele é uma mamãe figurinha. vai arrasar. Aham, tem mais é que dar força mesmo. Bárbaro isso, bárbaro. Pois é. Ah, Cal, eu conheço você, mas e o pessoal aqui? Por favor, se apresente. bom, muito bem. Eu sou Cal Quintas, eu sou cineasta, trabalho com cinema há algumas décadas já e tudo. Sou professor também do curso de cinema e audiovisual da SPM. Eu leciono uma matéria chamada Ciclo de Produção lá. E eu tenho uma produtora chamada Latina Studio, que está ativa nesse mercado de produção de longa-metragem desde 2008, que foi quando eu fiz minha primeira coprodução internacional. Ano passado a gente lançou o filme Laços, do Turma da Mônica, um outro docudrama que foi do Jorginho Guinle, e no comecinho desse ano a gente lançou um documentário do Adoniran Barbosa, que chama Adoniran, meu nome é João Rubinato, que é parte de um projeto transmídia que a gente vem desenvolvendo desde 2015 sobre o Adoniran Barbosa mesmo, né? E aí, enfim, veio o Covid, veio essas coisas todas, a gente está só preparando alguns projetos para esse ano.
por sorte, a gente já tinha filmado o Lições do Turma da Mônica. A ideia é que a gente lance o filme mais pro final do ano, óbvio que a gente tem que esperar para ver como vai ficar tudo e tal. E esse já estava filmado. Então, sim, vai ter a continuação do Laços, que é o Lições, né? Então ele já está em montagem e tal. Isso é primeira mão no Doutoras Respondem? Fala que é furo, que eu vou adorar! Não, isso tinha sido divulgado já, doutora Fernanda. Mas não aqui no Doutoras, pra gente é novidade. Não, no Doutoras é em primeira mão, imagina. No Doutoras é total em primeira mão, né? E, enfim, estou trabalhando em mais 2 projetos de animação também, um longa-metragem e uma série para TV, que esse ainda estão em desenvolvimento, e a ideia é que essas animações lancem em 2022, né? E, enfim, é isso. 2022, é isso. É muito legal estar aqui com vocês e tudo. Tudo isso antes? A animação é um processo mais demorado, na verdade, né? Todo o processo de criação do personagem, depois a própria animação em si mesmo, dublagem, música, ele é um processo que não é tão simples, né? Quando você sai para filmar com uma câmera, você roda 1, 2, 3, algumas cenas por dia e tal. Já no processo de animação é tudo um pouco mais depuradinho, né? A gente desenha praticamente quadro a quadro, são 24 quadros por segundo que a gente faz, né? Para você poder ter o efeito do movimento. Então, é um processo um pouquinho mais demorado mesmo, ele é mais artesanal, né? Por mais que a gente tenha recursos hoje de computação gráfica e tudo, isso te facilita em algumas coisas, mas alguns trechos de animação, principalmente quando a gente está trabalhando com uma animação mais clássica, que a gente chama de animação em 2 dimensões, né, animação 2D, então você faz esse processo meio que quadro a quadro mesmo, não é tão rápido e nem tão simples. Cinema também não é simples, né? Live action também não é simples, mas a animação é um pouquinho mais demorada, né? Um pouquinho mais delicada de se fazer. Por isso que tem esse período todo de planejamento e tudo, né? Ô, Cal, como é que surgiu o cinema? Mas a gente comentou, por acaso, que hoje é um dia especial. Hoje é dia de liberdade de imprensa e expressão de democracia. A gente tinha que falar de cinema, porque eu acho que cinema tem tudo a ver com liberdade de expressão, tem tudo a ver com o Brasil, que também está despontando nessa situação de cinema, de cultura. Se eu estiver falando besteira, o Cal vai me corrigir, eu tenho certeza. Não, você não está falando besteira nenhuma, não. Eu concordo contigo também, que cinema é um veículo de liberdade de expressão, sim. E eu acho que nesse período que a gente está vivendo agora, né, nesse isolamento social, essa privação que a gente tem, obrigatória e tudo, para poder se salvaguardar de tudo que está acontecendo, do vírus e tal, acabou levando a gente para esse lado onde a gente acaba buscando muito consolo, muito afeto mesmo, em arte, né? Em cinema, em televisão, em livro, em música. Eu acho que fazia muito tempo que a gente não tinha tanto tempo assim para se dedicar a essas coisas e para lembrar o quanto isso é importante para a gente, né? O quanto isso é gostoso de usufruir e tudo. E, no fundo, o quanto isso pode segurar a nossa onda mesmo, né? Nesse momento maluco que a gente está vivendo, nessa distopia que a gente está vivendo e tudo. Então, concordo completamente contigo que o cinema, sim, é um dos baluartes que tem segurado muita gente hoje, tem segurado a sanidade mental de muita gente hoje em dia, inclusive a minha, assim, bastante no caso. Eu tenho que falar, gente, olha, eu vou confessar, já confessei pro Cal antes da gente entrar na nossa live, que eu sou fascinadaça por um longa, que é o E o Vento Levou. Já vi, revi, trilhi, quadrilhi, os livros, o filme, e vou de novo. Acho que a gente precisa de romance, e para mim é uma arte enorme, vocês que são profissionais dessa área, conseguirem ler um livro e fazer dele algo real, porque o cinema é pôr uma realidade, uma história, né? E a visão do produtor, do diretor, pode mudar toda a ideia de quem escreveu a história, né? Na verdade, sim, a gente acaba tendo essa liberdade de transpor, né, para uma tela de cinema uma obra literária, enfim. Às vezes,
um videoclipe de uma música também e tudo, então você acaba usando essas ferramentas mesmo de audiovisual para transpor essa história. Alterar a história já é um pouco mais complexo, né? Mas fazer esse tipo de adaptação, sim. E às vezes você tem uma obra literária que ela tem uma força muito grande enquanto livro mesmo, né? Enquanto um romance, alguma coisa assim, mas para você transpor ela para a tela, às vezes você tem que fazer algumas adaptações de time mesmo, de história e tudo, para criar um laço maior mesmo com a tua audiência, né? Que uma coisa é você estar criando aquele universo todo quando você está lendo um livro dentro da tua cabeça, né? Aqueles personagens, tudo, você vai criando isso tudo na tua imaginação, né? Como que é o rosto, como que ele fala, o tipo de voz que tem, o próprio ambiente, né? Às vezes a gente não tem referência. Você vai ler alguma coisa de Dostoiévski, você tem que ficar imaginando como que era a Rússia daquela época e tal, né? A gente não tem tanta referência assim. Já no cinema, não. Aquilo já te é entregue de uma maneira um pouquinho mais direta mesmo, né? Então, já trabalha com outro sentido também, né? Ele deixa a tua imaginação até um certo nível só. Ao passo que um romance, um livro, não. Necessariamente você tem que exercitar um pouco mais essa sua criatividade interna, não. O filme não, o filme acaba te detalhando um pouquinho mais isso, né? Acaba até te conduzindo um pouco mais para a visão do próprio diretor, do produtor, mais do diretor, inclusive, e tudo, né? Então, essas adaptações são uma delícia de fazer. Eu acho uma delícia, principalmente de assistir, né? Principalmente de assistir. Eu gosto bastante de assistir filmes baseados em livros e tal. Acho delicioso esse tipo de coisa. Acaba com aquele gostinho do quero o segundo round. É bom demais. Uhum. É ruim, né? É ruim quando acaba tudo, né? Não dá vontade de sair do cinema depois, né? Aí você fala, meu Deus, acabou? Não acredito. Sim. Eu sou bem assim. Eu chorei com King Kong. A Fernanda, ela tá dando mico. Ai, olha, desculpa. Ele tá me conhecendo. Né? Ah, meu Deus do céu. É que. Não, a referência de gostar de Casablanca já foi boa. King Kong também, vai. Vamos combinar. Qual deles você chorou, Fernanda? Qual deles que você chorou, né? King Kong foi de verdade. E óbvio também, E o Vento Levou, claro. Não, mas qual dos King Kongs que você chorou, né? Porque King Kong foi filmado algumas vezes também, né? Não, primeiro, quando eu era criança. Depois aí já perdeu a graça. Agora eu assisto King Kong de seriado em forma de desenho com meu filho. Que é bem legal também. Mas você tá falando desse gostinho de quero mais e tudo. Eu acho que isso a gente vê bem com essa história agora, né? Que é meio que um hábito um pouco recente na história da gente enquanto consumidor de mídia eletrônica, né, de cinema, de televisão e tudo. É meio recente a história da gente começar a acompanhar séries, né? E principalmente essa coisa de binge watch, que é você fazer maratona, você maratonar a série e tal. Acho que isso explica um pouco essa sensação que a gente tem. Adoro. Explica um pouco essa sensação que a gente tem quando a gente tá no cinema e acaba um filme e você fala, puta, já acabou, que pena e tal, né? Em casa, assistindo série em plataforma, você tem essa vantagem, né? Você já toca para segunda, terceiro, quarto episódio e vai embora, né? E vara a noite. Algumas noites, né? Algumas noites. Sim. Aí depois o povo fala assim, mas doutora, você não dorme? Aí eu falo, tava com um olho no computador, o outro olho na televisão. E assim vai. Sim, mas sim, assim passa. Esse papo com você, eu tenho certeza que hoje vai ser top mega blaster, porque eu adoro falar de cinema. E eu quero conhecer mais, conta tudo pra gente desse mundo de vocês, diferente, que é um mundo de criação. A Adriana tinha perguntado, né, como é que surgiu o cinema, assim, a história do cinema, ela é super interessante, né, na verdade, o cinema, ele surge no final do século XIX, né, 1890 e tantos, tal, e aí tem algumas vertentes. O Thomas Edison, o cara que inventou a lâmpada elétrica e tudo, ele era um cara que trabalhava com cinema também. Ele tinha criado um aparelhinho e ele levou esse aparelho depois para vários parques de diversões, que é aquele aparelho que a gente coloca o rosto assim e vai girando a manivela e vão passando os framezinhos ali no fundo, parece um filme aquilo e tudo, né? Então ele é um dos precursores, né, do cinema e tudo através desse aparelho que ele criou, mas era um aparelho de uso individual ainda, né? O cinema mesmo, enquanto exibição e coletivo e tudo, ele, historicamente,
ele é datado de 1897, 1898 e tudo, na França, na verdade, né? A primeira exibição pública de cinema, que foi um evento pago, inclusive, foi feita na França em 1898. E ali começou tudo, né? Porque ali você tinha os eventos todos que vieram acompanhando o cinema até hoje, né? E que no fundo não mudaram muito. Você tinha uma tela grande onde eram exibidas as imagens que tinham movimento e tal, e era era uma exibição coletiva. Então você tinha as pessoas ali compartilhando essa experiência de estar assistindo um filme juntos e tal, né? E era uma coisa paga, né? Na verdade, o cinema já nasceu como ele vem da Revolução Industrial, né? Final do século XIX, a gente estava no finzinho da Revolução Industrial e tudo, ele só pôde existir por conta disso, porque durante a Revolução Industrial, muitos pesquisadores começaram a desenvolver seus projetos de pesquisa e começaram a ter acesso, né, a novas tecnologias, tal, isso tudo fruto da tal da Revolução Industrial. Então isso possibilitou os caras começarem a desenvolver a tecnologia que veio a desembocar no cinema depois, e ela criou uma outra coisa também que é fundamental para o cinema, que eram as grandes metrópoles, que até então o ser humano vivia em pequenas vilas, tal. A gente não tinha essas cidades como a gente tem hoje, tal. Isso tudo também começou com a Revolução Industrial, onde as pessoas saíam do campo e iam para esses centros, né, para essas cidades e tal, e ali você começou a ter uma aglomeração de pessoas mesmo. Então isso proporcionou o surgimento do cinema, o surgimento do público de cinema, né? Então ele é bem datado mesmo, né? O cinema vem da Revolução Industrial, tanto a parte tecnológica como a formação de público dele, né? E, enfim, ele foi criado na França. Aí, porque se era pago já, as pessoas tinham acesso, assim, ou era mais elitizado? Como é que era no começo, assim? Não, obviamente que no começo ele era mais elitizado um pouco mesmo, né? Mas se a gente for trazer para os dias de hoje também, vamos combinar que no Brasil, por exemplo, o ingresso do cinema é uma coisa cara, não é barato, né? Claro. Não pode ter pipoca. Então, não, agora pois que as pessoas vão que pode entrar com pipoca de casa. Então o povo vai, leva a pipoca do micro-ondas na mochilinha e entra pro cinema. Porque antes não conseguia. Sim. Isso desvaloriza a cultura. Não é para ser desse jeito, né? Eu acho que a gente tem que ter acesso, sim. E para o Brasil? Como que foi vir para o Brasil o cinema? Cara, o Brasil teve algumas experiências de cinema também no começo do século passado, né? Mas o cinema, eu estava falando que ele surgiu na França, né? E até mais ou menos 1930, alguma coisa assim, a hegemonia do cinema no mundo mesmo era dos estúdios franceses mesmo. Você tem inclusive estúdios que foram criados na época e que existem até hoje, né, cara? O Pathé, por exemplo, foi o terceiro ou quarto estúdio a surgir no mundo e tal, né? Francês também. E ele está vivo até hoje, né? O Pathé é um dos estúdios que coproduziu o Narcos, por exemplo, que é da Netflix agora, né? Estamos falando de uma produção de 2 anos atrás, acho que eles fizeram a última temporada e tal. Então, isso é muito curioso, né? São empresas que são muito longevas, né? Que duram até hoje, que estão no mercado até hoje e tudo. E aí, logo depois da Primeira Guerra Mundial, a Europa meio destruída e tal, começaram a surgir os estúdios americanos, e esses sim, vieram dominando cada vez mais o mercado, né? Eles compravam salas de exibição na Europa, na Ásia e tal, e aí começou o produto americano, começou a tomar conta do cinema mundial. Era até uma política de Estado deles mesmo, né? Isso não aconteceu só com o cinema, né? Eles exportavam o tal do American Way of Life para poder vender os produtos que eram criados nos Estados Unidos para o resto do mundo e tal. Isso era mesmo uma política de governo e tudo. E o cinema, na época, era o grande catapultador disso, né? Era a ferramenta que eles tinham para divulgar esse American Way of Life e tal. Então eles usavam muito o cinema para comercialmente, né, para vender esse estilo de vida americano para o resto do mundo, e internamente também para vender a política, né, os políticos americanos dentro dos Estados Unidos mesmo, né? Então o cinema sempre foi usado como uma ferramenta muito importante nos Estados Unidos. É uma coisa que a gente enxerga até hoje, né? A gente começa a ver um surgimento de um polo importante de cinema que é extra-americano, basicamente europeu, lá pelos anos 50, 60 do século passado, né? Aí teve um movimento meio forte aqui também na América Latina, mais ou menos nessa época, dos anos 60, anos 70 e tal. Que é do e agora, cinema novo. Que é sim, a época do cinema sim. novo.
Entre 30 e Sim. 60 ficou assim, início, adaptação. Não era Sim, tanta influência meio americana, meio dos imigrantes. Na verdade, se diz aqui no Brasil isso? É. Sim. Era uma época que a gente, essa mão de obra artística, ela vinha de fora para cá e tudo, né? A gente teve um período de imigração muito grande e dentre os imigrantes que vinham, vieram alguns ligados ao cinema e tal, e foi quando começou, efetivamente, mesmo o movimento de cinema no Brasil. Na verdade, assim, a gente vê essa dominação, primeiro francesa e depois americana e tal, e a americana, ela meio que se coloca até hoje, né? E não só no cinema, mas na indústria do audiovisual como um todo, né? Ela é bem preponderante até hoje em dia. Mesmo as plataformas que hoje são o novo personagem, né, que entrou nessa cadeia de produção do audiovisual, Netflix, Amazon e tal, tem uma raiz americana muito forte, né? Ultimamente você começa a ter alguns polos de produção que estão fora desse eixo Estados Unidos, né, que saem um pouco disso. Então você tem Coreia do Sul, por exemplo, que é um polo de produção bastante grande que atende todo o mercado do leste asiático e tal. Você tem a Turquia, por incrível que pareça, a Turquia hoje é um dos grandes produtores de conteúdo televisivo, tipo telenovela, essas coisas que antes eram uma hegemonia brasileira, mexicana, venezuelana e tal. Hoje a Turquia está fazendo isso muito consumida no leste europeu, na Europa, geral e tudo. La Casa de Papel, da onde que é? Então, aí agora você começa a ter, por conta das plataformas, né? Por conta das plataformas, tal, você começa a ter alguns polos de cinema meio que se reinventando e se ressurgindo, né? La Casa de Papel, sim, é cinema catalão, né? Não é nem só o cinema espanhol, mas é o catalão mesmo, né, que começou por ali e teve um boom grande, e isso puxou o restante do cinema espanhol também, né, para esse protagonismo que a gente vê hoje dessas séries espanholas e mesmo de filmes espanhóis e tudo, né? E o Brasil também, o Brasil tem aparecido muito, né? A própria Netflix, né, tem dado uma certa prioridade para o Brasil primeiro, né? Porque o mercado brasileiro é muito importante para eles. A gente é o segundo maior mercado de consumo da Netflix, né? A gente só perde para os Estados Unidos, por incrível que pareça. E eles sacaram que quando você tem conteúdo nacional ali, a audiência aumenta. Ou mesmo quando você coloca atores brasileiros em conteúdos que não são brasileiros, você pega Narcos, por exemplo, né? E tudo. Então, você tem produção brasileira envolvida ali, né? O Padilha é um dos produtores executivos ali e tudo. Aí você tem atores brasileiros participando nessas obras também. Isso aumenta, obviamente, a audiência da população brasileira em cima desses produtos, né? Então, assim, tem sempre uma relação comercial nessa história. Os clássicos, assim, brasileiros, por exemplo, Pagador de Promessa, esses assim, eu não sei se estão no Netflix, né? Não sei te dizer também, não, Adriana. Até entra aqui agora. Desdiabo na Terra do Sol. Eu fiz uma seleçãozinha aqui. Não sei te dizer. A gente pode até dar uma pesquisada aqui e ver se tem ou não. Agora, assim, é fato que. Eu te confesso também, não pesquisei, não sei te responder, não. Mas é muito curioso também. A gente tem algumas coisas muito malucas, né? A gente falou agora, a Fernanda falou da Casa de Papel. La Casa de Papel é um puta no sucesso do Netflix e tal, e é a série de língua não inglesa mais assistida na plataforma. E antes da Casa de Papel, a série de língua não inglesa mais assistida na Netflix foi a 3%, que era uma série brasileira, né? E que, na verdade, fez um baita de um sucesso lá fora, talvez até mais sucesso lá fora do que aqui mesmo, né? Eu não assisti, confesso. Também não, Estou anotando aqui. Anota, porque essa daí vai ser a próxima da lista. Eu assisti. É bacana, vale a pena assistir e tudo, assim, porque ela mostra um mundo que não tem nada a ver com o que a gente está acostumado a ver de brasileiro mesmo. Não tem elementos brasileiros ali, vamos colocar assim, tá? Passa tudo no mundo distópico e tudo, né? É uma sociedade diferente, então você não tem esses valores que a gente está acostumado a ter aqui de brasilidade mesmo, não. Era uma coisa que poderia estar acontecendo em qualquer lugar do mundo, né? Um mundo que não existe, né? É uma ficção, na verdade. E aí, curiosamente, é isso. Era a série de língua não inglesa mais assistida da plataforma até surgir a La Casa de Papel. E outro dado muito louco também, o filme
de longa-metragem mais assistido de língua não inglesa da Netflix até hoje também é brasileiro. Esse filme da Larissa Manoela, O Modo Avião, que foi lançado no finalzinho do ano passado, comecinho desse ano e tal, e que, sei lá, até, acho que eu tinha pesquisado isso, acho que foi em março, abril e tudo, eram quase 30 milhões de contas que tinham assistido, né, de lares que tinham assistido esse filme na Netflix, e desses, só 1/3 era brasileiro, 2/3 das pessoas que assistiram esse filme eram de fora do Brasil, né, o que mostra que o conteúdo brasileiro tá indo bem também lá fora e tudo, né. Então a gente tem esses dois números que são legais, né. E os atores, como é que a gente é visto lá fora? Acho que a gente tem alguns atores que são muito relevantes lá fora. Só um pouquinho, eu já confessei pro Cal que eu tenho dificuldade de guardar nome de ator, quem fez o quê. Não tenho essa conexão, não vai pra mim. Tenho que colar mesmo. A gente vai pros óbvios, ainda bem que você fez a notinha, aí você me ajuda, porque eu também não sou bom de nomes, cara, então jamais faria essa delicadeza contigo, imagina. Quando um ator, seja ele brasileiro ou de qualquer outra nacionalidade, consegue chegar em Hollywood, isso significa o apogeu da carreira? Cara, assim, acho que isso é muito pessoal, Fernanda, acho que a gente podia perguntar isso para alguns dos atores, tá? Eu acho que você tem atores que querem chegar em Hollywood, querem chegar nesse destaque que Hollywood te proporciona, né? Querem fazer filmes que sejam mais comerciais, mais vistos no mundo, esse tipo de coisa, assim. E eu acredito que tem atores que não também, né? Você tem ator que quer fazer teatro e ponto, né? E o cara tá feliz com isso. Então acho que é uma coisa muito pessoal. Em termos de indústria, acho que a gente pode colocar, sim, óbvio, né? Hollywood como a meca da produção audiovisual e tal, mas você tem polos de produção que são super importantes também, né, na Europa. Mas o Festival de Gramado também é muito famoso, que todo mundo brasileiro almeja e é reconhecido também lá fora, não é? O Festival de Gramado. Ele é dos festivais mais antigos aqui do Brasil. Acho que Gramado esse ano estaria indo para a 48ª edição, cara. Então é um festival super antigo. Aqui da América Latina, eu acho que o mais antigo é o de Cartagena, que se não me engano está na edição 60, alguma coisa assim. Então você vê que a diferença não é tão grande, assim, Gramado não veio tão depois que Cartagena, assim, também, né? Que é o mais antigo da América Latina e tudo. Então, sim, é um festival de muito prestígio e tal. Bastante, né? Bastante prestígio. Mas você tem outros festivais aqui no Brasil também que tem um prestígio grande, né? Que tem um público que vai, imprensa cobrindo e tal. Então, Festival do Rio, Festival de Brasília, Festival de São Paulo. E aí você começa a ter festivais de nicho, tá? Que são festivais interessantíssimos, que fazem um recorte um pouco diferenciado do mercado, que não são festivais tão abertos, assim como é Rio, Gramado, São Paulo. Você começa a ter festivais de nicho mesmo. Você tem festivais de documentário, e você tem festivais que acontecem em cidades que são mais... o Festival de Petrópolis, por exemplo, acontece numa cidade super histórica, super gostoso, de um festival recente, e acabou levando uma série de pessoas legais lá. Fazem painéis, esse tipo de coisa. Você tem uma série de festivais no Nordeste também que são super interessantes mesmo de ir, e que são de nichos. Alguns são só de documentários, alguns são só de curtas-metragens e tal. Tem um mercado muito grande de festivais que, para a gente que é do mercado audiovisual, você consegue ver isso tudo, né? Então, para quem é de fora, você acaba tendo contato com esses que a imprensa fala um pouquinho mais, ou que estão regionalmente mais perto de onde você está mesmo, né? Então, mas é uma quantidade absurda. Mesmo dos internacionais, né? A gente fala do Oscar, que dá muito prestígio, você está falando de prestígio para atores e tal, mas você tem o Festival de Cannes, que dá um prestígio absurdo, né? Para quem participa e acaba ganhando. Foi, né? Festival de Berlim. Já fui para Cannes algumas vezes. Para esses grandes... para esses grandes eu tive alguns já. Em Cannes eu tive prazer já de ter filme. A gente só faz gente boa. Né? Então, assim, eu tive algumas sortes na minha vida, assim. O primeiro longa que eu produzi foi um longa chamado Tony Maneiro, que quem dirigiu foi o Pablo Larraín, que é um diretor chileno. Agora ele está morando entre Los Angeles e Santiago do Chile e tal. E ele está fazendo trabalhos em Hollywood. Ele que dirigiu o Jack, da Jacqueline Kennedy e tudo, né? Tony é um filme de 2008. Aqui.
Sim, sim. Ele é baseado no personagem que o John Travolta fazia nos Embalos do Sábado à Noite. O personagem se chamava Tony Manero, né? Esse filme, na verdade, conta a história de um chileno que assiste os Embalos de Sábado à Noite, começo dos anos 70, né? Embaixo da ditadura do Pinochet e tal, e esse cara encana de que ele quer ser o Tony Manero. Então, os programas de televisão da época no Chile faziam concursos de Tony Manero, como a gente tinha aqui, Silvio Santos, Chacrinha, de imitadores, esse tipo de coisa e tal. Então a história toda é de um cara que fica obcecado em ser o Tony Manero e tal, e ele comete alguns pequenos crimes e tudo. E esse filme, a gente estava no meio da finalização do filme, da montagem e tal, e ele foi convidado para ir para Cannes. Então a gente fez a estreia dele no Festival de Cannes, num dos painéis que tem no Festival de Cannes e tal. Então foi bacana, assim, por isso que eu digo que eu tive muita sorte, né? Justo o primeiro filme que eu participei como coprodutor foi selecionado para participar de um dos principais festivais de cinema do mundo, né? Então foi muito legal. Eu fui para o festival com o filme, a gente apresentou assim, lá e tudo. Eu vou falar uma coisa que eu aprendi. Eu sou uma pessoa super eclética, sabe? Então eu assisto desde a novela, gosto da música sertaneja, gosto do rock and roll, enfim. E o Lulu Santos uma vez falou o seguinte, que uma pessoa o elogiou e ele não agradeceu. Ele disse simplesmente, tipo, ok. A pessoa falou assim, parabéns, você foi muito bom mesmo, ou coisas do gênero. Você não teve sorte, você fez por onde, é mérito mesmo. É orgulho saber que uma pessoa que está aqui conversando comigo conseguiu chegar num lugar legal no começo da carreira e continua aproveitando a oportunidade, porque as pessoas perdem a oportunidade de fazerem o que gostam, não é? Não fala sorte não, cara, se você é bom, você é bom. Obrigado, Fernando. Vou parafrasear o comentário no Instagram que eu quero ler depois para você, porque eu tô batendo o olho aqui. E depois você vai ver o tanto de comentário que tem lindo aqui no Instagram. E assim, quem te conhece que tá falando tudo aqui, tá falando que você é bom mesmo. Parabéns. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre Laços. Eu, assim, amei, fui assistir com o Felipe. E, assim, pra mim foi muito bacana ver o filme, nós adoramos, eu e ele, e depois a gente comentava, e o dono da rua, porque não sei o que, a gente comentou o filme inteirinho, e foi muito especial resgatar isso da nossa infância, da nossa, não da dele, né, porque ele é pequenininho, e ver o Maurício de Souza também atuando, que bacana. Conta um pouquinho como que foi fazer Laços. Cara, assim, não precisa nem falar, foi o projeto da minha vida, né, cara? Foi, com o perdão do meu francês, o tesão de fazer mesmo, todo o processo foi maluco, né? Desde começar a conversar com o Maurício de Souza lá no começo, o projeto, na verdade, ele nasceu com o Charles Miranda, que é um dos produtores do filme também, e o Charles levou para o Maurício a ideia de fazer um longa-metragem da Turma da Mônica em animação mesmo, né? Então, pegar a Turma da Mônica clássica, fazer uma animação e tudo, como o Maurício de Souza já tinha feito vários outros e tal. E numa das reuniões que eles estavam fazendo, eu não estava nem participando do projeto ainda, o Charles ainda estava sozinho nesse projeto, os outros produtores não tinham entrado ainda, tá? O Maurício entrou na sala e sugeriu que ele fizesse um filme com gente de verdade, né? Então, ele estava lá para discutir um pouco sobre a animação, e o Maurício entra na sala e fala, escuta, por que você não faz um filme com gente de verdade mesmo? Vamos fazer um live action da Turma da Mônica, né? O Charles ficou espantado primeiro, óbvio, né, e tudo, e aí, inclusive, foi por isso que ele foi procurar. Eu já produzia filmes, né, live action e tudo, e aí ele foi procurar a gente na Latina para entrar como produtores junto com ele também nesse filme e tal, porque ele não tinha experiência ainda em live action. E aí sim, a gente começou a ter as primeiras reuniões com o Maurício, era uma adaptação do Laços, né, o Laços tinha sido já uma trilogia de graphic novel que eles tinham já publicado, então era Laços, A Lições e o Lembranças, né, são as três graphic novels que a Maurício de Souza tinha lançado já no mercado de livrarias e tudo isso e tal, e aí a gente começou a fazer a adaptação mesmo, né, do
do Laços, né? Ver os personagens que precisavam, onde ia ambientar isso tudo, e a equipe foi entrando, né? O Luiz Bolognese e o Thiago Dottori, que fizeram o roteiro disso, o Daniel Rezende também acabou entrando nesse momento também, a gente estava montando toda a equipe para fazer o filme e tal, e aí a coisa foi acontecendo. E o processo todo foi muito maluco, porque o Maurício de Souza, na verdade, ele é um cara que ele criou uma obra que ela está na nossa cabeça, pelo menos nas últimas 5 gerações, vai, acho que os primeiros quadrinhos que ele publicou. Não vou falar só a minha idade, né? Porque fica só na sua, né? Mas ele vem vindo, né, cara? Muita gente aprendeu a ler com a obra do Maurício de Souza mesmo, né? Inclusive, né? Exatamente. Então, assim, era uma puta uma responsa você pegar aquele universo, né? Voltando a falar do lance das adaptações e tal. Você pegar aquele universo que a gente já tinha criado na nossa cabeça e tudo, acredito que todo mundo já tenha tido na sua vida a sua Turma da Mônica, né? Quando a gente era criança, todo mundo brincava de Turma da Mônica também. Então tinha a Mônica, tinha o Cebolinha, o Cascão, a Magali, os personagens todos, né? Então, essa memória afetiva, ela acaba significando um baita de um desafio pra gente, né? De ter que pegar esses personagens que a gente está habituado a ver desenhados e tal, e achar qual é a cara da Mônica, qual é a cara do Cebolinha e tal. Tanto que o parâmetro que a gente tinha para ter segurança de que a gente estava no caminho certo e tal, era esse, conversando com o Daniel Rezende e tal, olha, se a gente apresentar para o Maurício de Souza e o olhinho dele brilhar, puta, a gente está no caminho certo, era isso mesmo que era para fazer e tal. E, puta, dito e feito, cara. Aí o processo para os atores foi uma loucura, que a gente resolveu fazer um site, né, um hot site aberto para todo mundo e divulgar que a gente estava abrindo um concurso para achar a Turma da Mônica. Então era crianças do Brasil inteiro, a gente deixou esse hot site no ar durante 15 dias só. A gente teve que tirar do ar porque nesses 15 dias ele teve 150 mil acessos e a gente pedia nesse hot site que quem quisesse participar, as crianças que quisessem participar, que mandassem pra gente fotos e um vídeo feito de celular mesmo, dela interpretando o personagem que ela achava legal, que ela gostaria de fazer no Laços e tal. E a gente recebeu nesses 15 dias 7.500 vídeos, né? 7.500 inscrições de crianças do Brasil inteiro mesmo. Selecionar tudo isso. Foi uma loucura, a gente assistiu todos, né, obviamente. Claro. Aí a gente abriu, desses 7.000, a gente diminuiu para 2.000, a gente abriu testes de vídeo em 10 cidades brasileiras, em 5 estados diferentes, que a gente ia para lá com um produtor de elenco, câmera, essas coisas todas, para testar essas crianças que a gente tinha pré-selecionado já desse primeiro testão, né, que foi via internet, e algumas outras que se inscreveram depois também. E aí a gente desceu desses 2.000 testes que a gente fez, foram 1.800 e lá, foi quase 2.000 testes que a gente fez. A gente foi descendo, quando a gente estava mais ou menos com 150, 180 crianças já pré-selecionadas, aí o Daniel Rezende entrou no processo também para finalizar o elenco. Até que a gente foi cada vez mais selecionando, né, diminuindo essa quantidade de crianças, quando chegou num número que eu acho que eram 22 ou 24 crianças, a gente trouxe todas para São Paulo e fizemos 2 semanas de laboratório em 2 grupos. Então, uma semana um grupo de crianças, era uma dezena e poucas de crianças, e na outra semana essas todas. E aí foi diminuindo cada vez mais, até que a gente chegou nos 8 finalistas mesmo, né? Eu tinha 2 crianças para cada um dos personagens. E aí escolhemos, né, levamos para o Maurício esses 8 finalistas, né, e apresentamos para ele, olha, para a gente o casting é esse. A gente montou a turminha já. Então, a turminha que a gente mais gosta é essa, e temos essa daqui, que a gente gosta muito também, a gente está em dúvida, e queria dividir contigo. E aí, por coincidência, o Maurício gostou dos 4 da mesma turminha que a gente tinha apresentado para ele. E o maluco foi que, até então, as crianças achavam que elas estavam no processo de seleção mesmo, né? Então, a gente bolou uma ação que foi muito bacana também. A gente chamou de novo esses 4 que já tinham sido os escolhidos e tal, e eu lembro, até eu que liguei para eles, olha, é um último teste que a gente vai fazer, a gente fez até um vídeo de uma bombada na internet. Era louco, cada passinho que a gente dava no Laços, vai divulgar elenco, vai fazer isso, vai fazer aquilo, a gente postava coisas nas redes sociais do Maurício de Souza, das produtoras e tal, e cara,
Era uma coisa assim, dava 6 mil. Esse vídeo, por exemplo, de quando o Maurício fala para eles que eles foram escolhidos, ele deu 6 milhões de views em 24 horas, né? Então, assim, era uma potência absurda, sim. Era uma potência absurda, assim, sempre foi muito bombástico. Então a gente fez esse vídeo, a gente levou as crianças era num teatro onde a gente fazia os ensaios em São Paulo e tal, e o Maurício já estava escondido nos bastidores do palco e tudo, né? Ele estava ali na coxia, escondido ele e a Mônica, e a gente colocou as crianças no palco e eu falei para eles, olha, esse aqui é o último teste, não sei o quê, e o Daniel falou, a gente vai trazer mais uma pessoa para avaliar vocês e tal, para continuar e tudo, e nisso o Maurício entra por trás deles, eles estavam no palco, o Maurício vem da coxia e tal, aí o Gabrielzinho, que é o Cascão, vira para trás e vê o Maurício, puta que pariu, fala alguma coisa assim e tudo, aí pronto, choradeira dos pais, essas coisas todas, né? Então, não foi puta que pariu, foi caraca. Ele falou que é carioca, né? Caraca! Aí, enfim. E aí a gente fez uma coisa que eu desconheço, acho que ninguém tinha feito até hoje no Brasil, eu pelo menos desconheço, tá? Não sei se a gente foi primeiro ou não, acredito que sim. A gente fez uma coletiva de imprensa na Maurício de Souza para apresentar esse elenco. Então a gente apresentou esse vídeo para eles lá, né? Foram 200 veículos na Maurício de Souza. Lotou o anfiteatro da Maurício de Souza. A gente teve que abrir uma outra sala ao lado e colocar uma projeção em televisões ali para caber os jornalistas todos que tinham ido lá. Então, assim, a gente tinha aberto 200 veículos tinham se inscrito e os 200 foram. E às vezes ia o jornalista mais o fotógrafo, então não coube todo mundo lá para anunciar o tal do elenco do filme. Então, assim, virou meio que um evento mesmo, cara. Por isso que foi o filme brasileiro mais assistido ano passado, né? Quase 2,5 milhões de pessoas em cinema e tudo, enfim. Virou realmente um evento. Você pega adulto, né? É por isso, né? Isso é por isso. Eu iria assistir um filme da Turma da Mônica facilmente, né? Total, fácil. Mesmo envolvido com ele, eu iria assistir, óbvio. A gente cresceu vendo isso, né, claro. cara? Então, assim, é uma propriedade intelectual muito forte, né? Uma marca muito forte, né? Isso tudo, é derivado desse cuidado que o Maurício de Souza tem com os personagens dele, dessa atenção que ele tem com os consumidores dele, com a gente, né? Que cresceu vendo isso, com esse carinho que tem uma pergunta pra gente entender umas coisas assim, porque quando a gente tá aqui fora, vamos colocar, não tá no meio do cinema, a gente não sabe. Está na cadeirinha? A gente não sabe tudo o que acontece por detrás. Então, assim, desde o momento que vocês foram escolhidos para poder fazer esse filme, então vamos falar sobre Laços, que vocês foram escolhidos para fazer esse filme, até ele ficar pronto e falar, agora vamos fazer a estreia, quanto tempo tudo isso leva? Até vocês também fazem essa questão com o governo para poder também ter patrocínio, e essa coisa toda também eu acho legal da gente comentar, porque não é fácil fazer cinema. Tira o dinheiro do bolso, né? Vai para onde? Como é que faz? Não, é muito, Sim. né? Muita produção. Do processo, pra vocês terem uma ideia, o contrato que a gente assinou para fazer o Laços com o Maurício de Souza como live action e tal, ele é de 2015. E o filme estreou ano passado, né? Então, é isso. Nossa, pré-contrato já teve. Então, pré-contrato já teve uma negociação com ele, né? De ideia e tudo. E depois que você parte para assinar um contrato mesmo e tudo. Então, a gente pode considerar aí que foi um filme que levou um período de 5 anos, né? Desde a concepção original mesmo até ele ir para a tela, até ele estrear em cinema e tudo. E esse é o médio que dura geralmente um filme, para poder Cara, tem filmes que duram... Sim, tem filmes que duram mais, inclusive, viu, Fernanda? Tem filmes que são um pouquinho mais difíceis de você conseguir levantar financiamento. Tem filmes que o próprio roteiro, às vezes, né, o diretor, ou o roteirista, ou o produtor, eles querem dar um apuro artístico tão grande que isso acaba tomando tempo. Você faz um tratamento de roteiro, 2, 3, então acaba levando mais tempo mesmo, até eles ficarem satisfeitos com aquele roteiro, né, com aquilo que eles pretendem filmar, e aí que eles vão partir para o mercado para buscar um financiamento, uma distribuidora, esse tipo de coisa, elenco, enfim. Então o processo pode demorar mais. O elenco nesse setênio todo aí.
É muito tempo, né? E se alguém fica doente, alguém morre, ou não quer mais fazer, quebra contrato. Isso dá uma balançada na verdade, assim, em vocês. Quando você vai filmar, normalmente, né? Óbvio que você tem projetos como o Boy, por exemplo, que foi filmado e depois foi filmado de novo dali a 10 anos e tal. Mas quando você sai para filmar, na verdade, você concentra todo o teu período de filmagem em algumas semanas, vai? Uma média aí de 8 semanas que você leva para filmar um filme mesmo, né? Então você concentra, então você não tem tanto esse problema de alguém ficar doente, tudo, a não ser que seja nesse período. Então já é uma janela mais curta mesmo, né? Não é que a gente ficou envolvido com o Laço 5 anos filmando, não. A filmagem durou mesmo em torno de 2 meses e tudo, né? Então você concentra isso tudo, até porque o caro da história, né? O caro de você fazer um filme tá nesse período, um dos caros, um dos mais caros, né? Tá nesse período de filmagem mesmo, né? Que é quando você reúne toda a equipe técnica, todo o teu elenco, equipe artística e tal. E aí você vai para o estúdio, para as locações onde você adapta, né? Casas, ruas, essas coisas todas, quando você tem esse trabalho de locação e tal. Você concentra isso tudo para que fique mais econômico, né? Não dá para você fazer isso tão esparso. Quando faz essas externas aí, sempre tem os curiosos de plantão, né? O que tá acontecendo ali? Na medicina a gente chama de sapo. Não sei se é a mesma coisa. O que tá acontecendo? Quando tem a cena do crime, né? A cena do acidente. Aí já fica ali pertinho pra ver se vai dar uma entrevista, se vai aparecer na A diferença da medicina pra gente é que a gente não costuma abrir o sapo para estudar, né, cara? A gente não faz isso com o tal do sapo, né? Mas sim, junta a gente, claro que junta a gente, né? E é legal, acho que todo mundo tem esse tipo de curiosidade. Eu, antes de trabalhar com cinema, óbvio que tinha curiosidade também, né? Quando eu comecei a fazer faculdade, eu comecei estudando marketing e tudo. E fui convidado para fazer estágio numa produtora de publicidade, eu nunca tinha visto uma filmagem e tudo. E quando eu fui a primeira vez, fiquei encantado, tanto que mudei, né? Terminei a tal da faculdade de marketing, mas já nessa produtora onde fui fazer estágio, já continuei lá. E desde então trabalho com produção. Foi meio que uma paixão mesmo e tudo, né? Boa essa sua colocação. Quem quer entrar nessa área, mas não na área de ser ator, nem atriz, mas quer trabalhar nessa outra parte do cinema, do teatro, da comunicação em geral, o que tem que estudar? Sai do Brasil, cara. Sai do Brasil. Por que você fica aqui insistindo nessa coisa agora? Primeira coisa que você tem que fazer é comprar uma passagem. Vai para algum lugar mais bacana. Terminal 3. Terminal 3. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, cara. Porque vamos combinar, esse momentinho que a gente tá passando aqui tá fácil, não, tenso, né? Escuta, deixa eu te perguntar uma coisa. Vai ter beijo no cinema? Com esse momento de pandemia aí, como é que vai ser? Cara, não vai falar que vai beijar de máscara, hein? hein? Tem que colocar no final assim, todos os atores que fizeram cenas de beijo foram testados previamente, mediram temperatura, pressão, avaliação médica, né? Porque imagina, né? Tava fazendo um monstro de tudo, né? Vai ser tudo computação gráfica, né, cara? Enfim, assim, não sei te responder isso. Espero que sim, espero que logo a gente tenha uma cura, logo na sequência uma vacina para isso tudo, para que a gente possa voltar para uma vida um pouco mais regrada, né? Sem esse medo todo que a gente está tendo e tal. Mas já que você está me perguntando especificamente da indústria do audiovisual mesmo, a parada ainda, né? Em vários lugares. A de entretenimento está parada mesmo, né? De publicidade você tem alguns países que estão rodando alguns comerciais. Então, países vizinhos nossos aqui. No Chile, eles têm permissão para rodar comerciais e tal. A Colômbia está abrindo, se não me engano, amanhã, ou essa semana ou semana que vem já está abrindo lá também, para poder fazer produções menores, né, de publicidade e tal. E na própria Califórnia mesmo, né? Eles estão, os estúdios se reuniram lá, estúdios grandes e tal, se reuniram lá e lançaram uma série de protocolos. Aí, junto à Netflix, a Disney, a NBC, Universal, Warner Bros. Tal, e fizeram uns protocolos junto com alguns sindicatos de profissionais, de diretores e técnicos lá, né? Então eles fizeram esses protocolos e apresentaram para o Estado, né, para poder voltar, para poder retomar as filmagens e tal. E a princípio, a partir do dia 12, eles podem filmar
embaixo de algumas condições, que é você manter esse distanciamento mínimo, tem toda uma questão de procedimentos de higiene, esse tipo de coisa toda, mas sim, óbvio, que você vai ter que evitar uma série de coisas, né? Aqui no Brasil eu participei de algumas reuniões já, de produtores independentes, para discutir como que vai ser essa retomada agora, né? E não tem ainda, tem alguns protocolos que a gente está recebendo e tudo, e está estudando e está propondo para o governo, mas na verdade os produtores todos foram unânimes mesmo de que não se volta a filmar primeiro, enquanto não for seguro para a equipe técnica, para a equipe artística, tá? Enquanto a gente estiver correndo risco, não se volta a filmar, então você tem que ter protocolos de novo que sejam muito claros e que evitem ao máximo qualquer exposição, né, de equipe artística, equipe técnica e tal, ao coronavírus, né? E tem toda uma questão jurídica também, né? Porque, na verdade, se eu, enquanto produtor, levo uma equipe para filmar no estúdio e alguém se contamina lá, eu tenho uma responsabilidade sobre isso. Não é, doutora Fernanda? E não existe ainda, nem no Brasil, nem fora. Na realidade, depende. Eu vou advogar para você ou eu vou advogar para o contaminado? Vamos fazer. Depende da sua resposta. Se você falar que eu não tenho responsabilidade, você advoga para mim, né? É lógico. Mas enfim. Mas como você agora é meu convidado aqui, é óbvio que eu vou advogar para você e vou falar que a pessoa está ele assinando omitiu um termo e omitiu sintomas. É lógico, e outra. Ela deu uma escapadinha à noite para ir comprar o sei lá o quê e saiu daquele isolamento, enfim, óbvio. Acontece isso também, né? Acontece. Isso foi uma das coisas que a gente levantou. Numa das reuniões que eu tive, olha a curiosidade da situação, tal. A gente, um dos pontos que foi colocado ali é esse, olha, e se a gente levar toda a equipe técnica, toda a equipe artística para um hotel e ficar lá durante os 14 dias, que seria o tempo de você poder verificar, e todos os dias você tomar a temperatura das pessoas e fazer um acompanhamento de saúde com as pessoas, tal, para aí a gente ir pro estúdio ou para a locação, fazer a filmagem, ou seja, você isola todo o teu elenco, toda a tua equipe técnica, e aí você começa a filmar, que seria uma solução viável, talvez, né, para, sei lá, para Globo voltar a produzir novela, esse tipo de coisa, assim. Mas aí você tem esse risco que vocês acabaram de dizer, de repente alguém saiu para, sei lá, comprar um pão, alguma coisa e se contaminou e trouxe e contaminou todo mundo. Eu acho que, assim, as pessoas, elas têm que se comprometer. Esse é o maior problema das pessoas. Não se comprometem ou se comprometem e no final das contas fala só um deslizezinho e esse deslize acaba Mas se você for parar para pensar, pouco tempo atrás tivemos o H1N1. Quantas pessoas ficaram sem viajar, sem isso, sem aquilo, e no final das contas tem vacina? Como é que tá essa história toda aí, que é da época que a gente foi pra Argentina? Então, eu acho assim... Doença viral, né? As pessoas, elas têm que se unir, as comunidades têm que se unir. E vou falar mais uma pra você, Caô. A minha classe, Nossa, né, dos vamos ler esses advogados. comentários Tem aqui, comentário tem a pampa aqui, acho que nós vamos ter que entrar no Insta de novo, depois pra dar uma continuidade, você é muito querido. Olha só, peraí, deixa eu falar, deixa eu terminar a minha tempo. ideia. A gente vai abrir de novo no Insta, no Face a gente continua. A classe dos advogados, a gente conseguiu uma reabertura dos escritórios por 4 horas por dia. Eu não vou colocar minha equipe para trabalhar 4 horas por dia, continua em home office. O quanto puder. Não compensa eu levar uma pessoa para lá para trabalhar 4 horas. A pessoa vai sair de casa, vai desgastar no deslocamento, vai tudo, e eu não vou conseguir atender ninguém. Então, a minha produção vai ser melhor assim. Eu acho que as classes precisam se unir mais para poder expor mais para as autoridades as necessidades, né? O que você falou que você fez agora, participou de reunião e vocês foram discutindo situações alternativas. O mundo não pode parar, né, gente? Eu concordo contigo, o mundo não pode parar. Adoraria estar fazendo coisas que eu gostava de fazer, não estar isolado, não estar longe disso tudo, mas jamais colocaria a saúde de alguém em risco e a minha também. Então, assim, também, é um momento distinto, né, de tudo que a gente já viveu, esse que a gente está passando agora. Todo mundo, exatamente. E aí você tem que, inclusive, começar a pensar, não são só razões sanitárias, né? Não tem a ver só com saúde e tudo, tem aspectos legais também, né? E, enfim,
isso tudo acaba comprometendo essa reabertura, né? E é interessante, assim, que, como a gente fez no começo da live, né, um comentário assim, na época, o cinema ele foi evoluindo ao longo da história também da humanidade, né? A arte foi evoluindo ao longo da humanidade. E surgiram outras coisas, surgiram movimentos, a arte como expressão. Então, nesse momento, outras coisas vão surgir, provavelmente, com outras ideias, com outras expressões. Então, é um momento que vai explodir daquele sentimento, daquela criação, muita coisa. Eu vi um vídeo, foi muito bacana. Algumas meninas, amigas, se combinaram. Então, uma abriu uma garrafa de vinho e fez um brinde. Aí ela pegou, passou assim. Aí a outra que vinha, pegava a taça nesse mesmo movimento, tomava e passava para cá. E ela pegava a taça. Então eles fizeram como se todo mundo estivesse tomando vinho naquele mesmo momento. Foi uma ideia super criativa. Né? Vou até pedir licença para essa minha amiga, de repente ela deixa, a gente compartilha no Doutoras aí para fazer um brinde assim. Dri, lê aí, porque tem muita coisa legal. O Dias entrou, deu um oizinho. Guau, adiós. O Dias deu guau. O que é o guau? Deve ser uau. Uau. Deixa eu ver, o Ale Pestana, oi, aê, Causito. Ai, olha, tem um monte de amigo aí, que legal. Agora que eu tô olhando aqui no Insta também, tem um monte de amigo aí. Fernanda, você está linda. Obrigada, amei, obrigada. Eu fiz uma produção especial até com Scarlett O'Hara. Clarissa, audiovisual na quarentena está sendo um bálsamo. Isso é verdade, né, cara? Acho que para todo mundo, né? Audiovisual, livro, música, tudo que é ligado à arte, tudo que tá consolando um pouco essa angústia interna que a gente tem de estar se sentindo preso, sem poder abraçar isso tudo, cara. Com a arte a gente consola, a gente se projeta, Tucano, né? Quem que tá vendo Tucano? São raras as pessoas que estão vendo Tucano hoje. Ele tá vendo Tucano lá no interior? Na tela. Harry Potter é uma boa referência, o Ale falou. Vamos ver se tem um feitiço para poder passar o tempo, né? Aí tá falando que a nossa sobrinha... Uma sobrinha que com 12, não sei quantos anos que ela tinha, ela escreveu um roteiro de uma peça, e foi a escolhida, a turma dela recebeu o prêmio. E a Dani Brescianini sabe tudo, Calquintas. Parabéns. Beijo, Dani. Clarissa falou que 1895 foi o surgimento do cinema. Clarissa é uma super amiga também, jornalista de cinema. Essa sim sabe tudo de cinema e tal. O Paulo, caro mesmo é a pipoca do cinema. Tá certíssimo ele, certíssimo ele mesmo. O primeiro filme que eu assisti no cinema foi Grease, pra época, uma produção incrível que era pra época a produção. Até hoje, Sim, eu acho legal. E para o marketing também. A Clarissa falou que a primeira projeção foi em 1895. Sim, foi. Que é a chegada de um trem na estação de Ciotá, dos irmãos Lumière e tal. Sim, eu tinha falado que era 897 ou 98, não, foi 1895. Nessa época, sim. A gente falou de vários países de cinema e falaram Índia, China. Leia, porque vai acabar o tempo do Insta, a gente vai perder os comentários. Filmes, não tem jeito, a gente até assiste, mas os Estados Unidos são insuportáveis de longe. Insuperáveis de longe. Qual filme campeão de bilheteria, número de pessoas até hoje? Guarda aí pra gente responder depois. Apogeu deve ser o Oscar, Festival de Curta, Cidades do Interior, Cinema ao Ar Livre. Essa era a minha pergunta. Maria Andrade, esse é meu amigo. A Mari. A Mari é minha coprodutora, a gente fez alguns filmes juntos já, inclusive o Tony Maneira, ela estava junto, aquele que a gente estava falando, lá do Chile e tal. Sim. Sensacional esse filme, este produtor é o melhor, uma aula, grande Cal, é mérito mesmo, e ele é bom no que faz, isso mesmo, quem conhece sabe da eficiência, isso porque ele ainda não falou da publicidade, tenho o maior orgulho desse cara, além de ser meu sócio, é um ser humano ímpar. O sócio aí, ó. Ele também ajudou a lançar o filme Amazônia, da Cristiane Torlone, foi o consultor para o lançamento.
É um belo filme da Cris e do Miguel, cara. Muito gostoso trabalhar com ele. Tem um filme que é legal você fazer esses filmes assim que você sente que o mundo tem que assistir. O filme dela fala de toda essa questão de conservação, de sustentabilidade, de Amazonas e tudo. E, porra, foi lançado no ano passado no meio daquele incêndio todo que os malucos estavam fazendo no Amazonas e tal, né? O incêndio meio que não acabou, na verdade, né? Aqui no Insta a gente acabou. Muito obrigada, pessoal. Pula lá pro Facebook do Doutoras Respondem. Porque nós não conseguimos ler todos os comentários de vocês, mas assim, vamos entrar de novo no Insta. Hoje a gente abre uma nova sala. A gente abre, tá bom, Cal? Mais um pouquinho, você tem tempo, Cal? Vamos prazer. Sim, vamos. Aí os amigos aqui do Insta, eles podem fazer de novo os comentários. Calma, mas você é muito querido. É que não deu tempo de eu ler tudo aqui, mas com a Adriana, mas aí a gente vai ler depois. Coloca o cinema. Amigos, né? Amigos, é gostoso isso. TV, essa nossa live aqui no Insta, para ninguém perder, porque daí a gente pode ler depois os comentários lá e qualquer coisa a gente responde por ali, viu, Cal? E eu quero compartilhar também. Ao vivo de novo aqui. Pode compartilhar. Bora. Já te achei aqui de novo. Precisa entrar novamente. Doutora, já tô entrando novamente. Depois, olha, Doutoras Respondem, a gente tá em todas as redes sociais. A gente coloca no YouTube. Essa live nossa vai pro nosso canal do YouTube. Estamos de volta aqui no Instagram e continuamos aqui no Facebook. Luz, câmera, ação, segundo ato. Oba! Eba! Luz, que legal. Segundo ato. Segundo ato, começamos. É tanto elogio, meu Deus, eu sabia. É muito querido, Cal. É assim que funciona? É muito amigo, cara. A vida fica mais fácil com os amigos, viu, cara? Graças a Deus. Esse mais ponto leve, bem privilegiado mesmo. É muito mais leve. Nossa. É tão bom assim. Nossa. Eu acho que além da arte, né, que a gente estava falando, dos filmes que a gente assiste, das músicas, livros que a gente está lendo nessa quarentena e tudo, cara, falar com os amigos e lembrar de alguns amigos, saber que você tem alguns amigos que pensam em você, que você pode pensar neles também, é outro carinho que a gente tem, outro conforto que a gente tem nesse momento que, cara, tem me segurado muito também, viu? Bastante. É o abraço que a gente sente falta agora, né? Isso daí dá o abraço, né? Nesse momento, assim, supre de certa forma. Sim, mas dá vontade de abraçar todo mundo de novo mesmo, impressionante. Essa é a mania, de vez em quando a gente briga também, mas tá tudo certo. Faz parte, né? Sim. Conta mais pra gente desses últimos filmes que você estava falando antes de acabar o nosso tempo aqui, o primeiro ato. É o nosso primeiro ato aí. Conta você, vai. Vocês têm um menino, eu fiquei muito curioso de saber da história do Felipe e tudo, né? Ele tá com o canal dele e tudo, porque o Felipe, ele tem uma desenvoltura na frente da câmera que é... Na realidade, Felipe é o seguinte, ele tem 5 anos, faz 6 daqui 10 dias, ele é muito espirituoso, ele tem... É o jeitinho dele mesmo, né? É dele, não sou eu que instigo nada, não. Mas todas as noites a gente vai dormir e ele dá o tema e eu tenho que contar a história. Então agora eu decidi que eu gravo as histórias, então ele escuta as historinhas antes de dormir. E aí, na escola, na primeira escolinha que ele foi, a professora deu um apelido para ele, Fefo. Felipe Fofo, Fefo. E ele virou Super Fefo, que é um super-herói e que tem todos os superpoderes que vocês possam imaginar. E aí a gente está agora contando a saga do rei Felipe no reino da Dinamarca. Essas são as nossas histórias noturnas. Quem sabe Demais. Um dia eu vou passar para você, porque essas histórias saem daqui e ele sabe todas. E ele aproveita isso e também faz. Então aí ele quis ter o canal dele para que ele pudesse falar. E eu nunca quis, porque eu tinha medo, né, de expor meu filho e tal. Aí eu comecei a prestar atenção. O menino tem dom.
é dele. Oi, galerinha do YouTube. Ele fala, dá um Ele é like uma no vídeo figurinha. neném. Ele criou vários Ele é uma bordões figurinha. dele. O ano passado foi a formatura de primeira série, né? Não, Uhum. primeira série ele tá agora. Do pré. E aí ele estava com a Beca, quis filmar com a Beca. E assim, ele consegue fazer uma coerência, né? De começo, meio e fim do que ele vai falar no filme, muito rápido. Ele consegue ter esse approach, sabe? E aí ele pegou o fiozinho do chapéu da Beca e falou, estou indo lá, piuí, piuí, puxava. Então ele tem umas tiradas, assim, sabe? Isso eu acho fantástico, né? Fantástico. Ele Figuraça, ele figuraça. canta uma música que ele mesmo, como ele canta na escola, embaixo da árvore, We Will Rock You. E ele pegou o microfone um dia de um festival de música na escola, pediu para dona da escola, e ele está assistindo. Minha mãe acabou de escrever isso aqui lá no Instagram, que ele está vendo que nós estamos falando. Que legal, que legal. E... Que divertido isso. Que a gente está aqui, mas eu estou olhando lá, né? E ele começou a cantar, e foi muito dele, ele faz e tal. E eu sou muito orgulhosa, mas ao mesmo tempo a gente tem medo de colocar os nossos filhos, às vezes, eu vou falar agora como mãe mesmo, num mundo que pra gente é diferente. Uma coisa é você sentar no sofá da sua casa ou ir num cinema, outra coisa é você colocar o seu filho numa tela, né? Eu não sei, eu não consigo pensar muito nisso ainda, mas eu não gostaria nunca, jamais, em tempo algum, que meu filho perdesse uma oportunidade por medo meu. Eu também acho. Porque assim, droga, a festa, bebedeira, tal, você tem em qualquer mercado, não é só no cinema, né, cara? Sim. Então, tem na essa moda, coisa toda tem na medicina, tem no direito, tem na administração. Tem. É que a gente de audiovisual acabou ficando puta festa, né? Parece que só a gente organiza umas puta festa, tal. Tá bom, né? Tá bom, doutora. Mas assim, se tiver a próxima, convida, porque nós vamos também, a gente gosta. Bom, as próximas devem ser virtuais, né? Pelo menos por um tempo ainda vai ser tudo virtual. E o Felipe vai estar, né, no Isolados, provavelmente. Ele mandou depoimento pra gente, né? Aliás, a Mari Andrade, que está comentando com a gente tudo aqui, ela é produtora comigo também desse projeto. Deixa, né, que o menino aí, que ele nasceu pronto. Ai, meu Deus, coração! Sim. E é bem legal esse projeto, mas em cima daquilo que a gente estava falando, que você estava comentando, Fernanda, de produções que as pessoas estão fazendo agora, né, nesse período e tal. A gente tá participando de duas iniciativas que são muito bacanas, né? Uma delas é o Isolados, né, que é o Aislados, que a gente reuniu produtoras de 8 países. A gente está fazendo um documentário em conjunto, né, colaborativo, tal, desses 8 países. São, acho que 12 ou 13 produtoras envolvidas, tal, e a gente quer fazer um documentário de longa-metragem, né, com depoimentos das pessoas, de como estão passando esse período de confinamento mesmo e tal, e algumas pílulazinhas para televisão e tal. Então é um tipo de iniciativa que a gente viu várias acontecendo no mundo, e eu acho super importante. Quanto mais estiverem acontecendo, mais legal ainda, né? Porque eu acho importante até para a história da humanidade, porque depois, daqui uns 20 anos, como é que é? Como é que você vai contar? Vai contar com depoimentos das pessoas, né? Cal, eu sei que nós ainda não atingimos o espaço que nós queremos com Doutoras Respondem, porque a nossa proposta aqui é levar informação de qualidade dentro de 4 pilares, porque nós não nos apresentamos como a gente se apresenta geralmente. A gente teve outro jeitinho, nós vamos né? fazer um ensaio aqui, só para vocês entenderem um pouco o que é Doutoras Respondem. Então, me permita, por gentileza. Vamos lá, Adri, vamos lá. Começa. Eu vou travar desse Vai jeito. nada, para de ser tímida, que não é isso. Vamos lá. Eu sou a doutora Adriana Abasso, sou médica e administradora. Junto com a minha irmã, a gente faz o Doutoras Respondem. A minha irmã aqui ao lado. Eu começo geralmente, Adriana cortou, eu vou fazer diferente. Para. Vamos.
Corta, vamos novamente. Aí ela fala, olá, você fala, Oi, olá, eu sou a doutora Adriana Bassi, sou médica e administradora. eu falo, hi everybody, estamos ao vivo no Facebook e no Instagram. Eu sou a doutora Fernanda Bastos, eu sou advogada. Junto com a minha irmã, nós fazemos o Doutoras Respondem. E nós respondemos mesmo. Respondemos mesmo, sabe por quê? Porque a gente quer que você pense do jeito que você vai pensar e não como os outros querem que você pense. Nós temos 4 pilares muito importantes no Doutoras Respondem. Nós defendemos os idosos, somos contra a violência doméstica, ajudamos os pequenos negócios e valorizamos os profissionais de saúde. Temos uma plataforma muito importante que chama Juntos com Doutoras. Se você quiser, doutoras podem ser de doutora médica, advogada, mas pode ser também doutora de doar, R de respeitar, A de amar e S de sentir, porque nós queremos que a economia se fomente e valorize, porque a gente acredita que os pequenos negócios, eles são a base e a estrutura da economia. A gente trouxe o Cal hoje porque a gente gosta de trazer assim, pessoas que são próximas nossas, que a gente pode conversar, que são abertas a falar a verdade, como é que funciona o mundo, para que não fique assim, como que os outros acham, cortes, né? Cortes intencionais, assim. E a gente só traz quem a gente confia. E quem a gente sabe que vai trazer informação como a gente quer trazer, porque a gente não tem nada ensaiado, a gente vem aqui e a gente fala com o nosso coração, mas com propriedade, porque quando a gente abre a câmera, que abrir câmera é fácil, né, Cal? O difícil é você se sustentar na frente dela e ter mesmo discernimento para poder responder as pessoas e dar informação com qualidade. Que nem o Cal fez uma pergunta pra gente no primeiro ato. Não é, doutora? Se a gente colocar aqui várias pessoas para poder fazer uma filmagem, todo mundo junto, podem falar que eu sou responsável. Eu vou falar, depende, eu tô advogando para você, eu tô advogando para outra pessoa. Calma, a gente geralmente não faz toda essa introdução, não. Mas agora a gente explicou um pouquinho do Doutoras Respondem. E é essa missão que a gente tem, quando é um projeto muito antigo já da Adriana e meu, e não saía do papel, foi uma coisa muito legal. Foi coisa da pandemia mesmo, que a gente, então vamos colocar isso no papel, vamos sair, vamos, pronto. E abre a câmera. Começou, a gente está fazendo, tem muita coisa que a gente está se adaptando ainda, né? A gente aprendeu como mexer com luz, tem muita coisa difícil, olha, que nem... meu óculos às vezes ainda pega o reflexo, né? Ainda assim. pega o reflexo, então a gente não tem esse lado da produção boa. Falta um pouquinho de microfone, mas a gente assim, não é essa 100% da nossa preocupação. Né? Nem deveria ser mesmo, né, cara? Acho que o gostoso é ter esse papo mesmo, né? E isso tudo que vocês colocaram desses valores que vocês estão divulgando e pretendendo com o projeto e tal, acho muito legal isso. Acho super, super bacana, acho uma puta iniciativa. Ficar na frente da câmera eu também tem o mesmo defeito de vocês, por isso que eu prefiro ficar atrás e tudo. Acho super louvável o que vocês estão fazendo de ter essa iniciativa, de começar esse projeto e tudo. E arrumar luz, essas coisas também, cara, isso, acho que a história da pandemia, esse isolamento e essa profusão que a gente teve de lives e desse tipo de nova comunicação que a gente está tendo, veio para quebrar isso tudo mesmo. Acho que quanto mais natural, mais espontâneo for, é mais interessante e tal, né? Acho que o fundo todo que a gente tem aqui é outro, né? Acho que essa história de estar junto, essa história de estar junto com quem está assistindo a gente também, é muito gostoso, né, cara? Acho que a gente sente falta desse tipo de contato. Eu tô sentindo um monte, né? Eu vim pro interior faz 70 e tantos dias já e não pretendo voltar para São Paulo, a não ser que eu tenha alguma coisa muito importante para fazer, que não dê para ser feito online mesmo. Caso contrário, pretendo ficar aqui até a poeira baixar um pouco lá mesmo, porque tá um pouco assustador tudo isso que tá acontecendo, né? É muita notícia ruim que a gente vê o tempo todo, né? Então, e sei lá. As doutoras respondem porque a gente tem papo super light. Sempre a gente tem. fala de coisa boa.
Ó, de abraço, que a Mari ótimo. falando assim, ó, eu me sinto sempre abraçada por ele. Felipe é top, gente. Criança é sempre super genial. Super mãe também, genial. Deixa o menino ir. Ele se nasceu a pronto. Mariana. A Mari tá falando, Maria Andrade. Minha mãe falando que o Felipe tá assistindo. Rê Martins dando um hello. Maria Andrade, esse já tá no Oscar. Ai, será que ela falou do meu filho? Com o Cal tem sempre festa. Eventos são os últimos Oba, a me entrar convida, né? Eventos são os últimos a entrar na escala de liberação pandêmica. Sim, Ai, é eu já verdade. tinha Salas de tanto cinema show que eu já principalmente. tava assistindo. Tem um monte de amigo aqui legal, cara. Olha, Muito Pestana, Muito legal. o Davizão, o Engel tá aqui também. O Chep tá aqui. O Chep é diretor colombiano, esse que tá como 5 José. Que Ele é legal. colombiano, eu tive o prazer de coproduzir um filme que ele fez chamado Garcia. Aliás, vocês falaram de Gramado, o Garcia ganhou o prêmio de melhor atriz em Gramado e tudo. Parabéns. E o Chep é um super amigo. E ganhou o prêmio de melhor filme colombiano no Festival de Cartagena, que a gente falou também e tudo. Como a gente O Chep é um super querido. Legal. A Paulinha tá aqui, tem um monte de gente. Você tá falando de abertura de cinema. A Dani Brescianini, que tá aqui também, ela é responsável por um projeto agora de Cine Drive-In. Acho que tá voltando essa tendência. Isso aí, Tá na conta nossa lista aqui pra te perguntar. Que bom. Sim. Como é que vai ficar essa legal. história agora do cinema? Explica pra nós. Na Alemanha, acho que já teve. Cara, como é que funciona isso? Não, tem alguns lugares, né? Nos Estados Unidos tem, aqui no Brasil mesmo tem 2. Tem um no Rio Grande do Sul e tem outro que eles estão fazendo no litoral de São Paulo. Não sei se é Praia Grande, onde é, esses são mais fixos mesmo, né? Já estão até contabilizando as entradas que esses cinemas estão vendendo para o circuito mesmo comercial de filmes que estão em cartaz, né? São consideradas salas de cinema e tal. Mas, cara, frente a isso tudo que está acontecendo, sim, é uma super opção que a gente tem essa história de drive-in, para não deixar morrer essa sensação, né? De sair de casa, ir para um evento coletivo, todo mundo assistir o filme junto, só que de uma maneira adaptada ao que está acontecendo hoje, né? A gente, cada um no seu carro agora, com um distanciamento entre os carros e tudo, com uma tela em comum. O cinema tem muito essa coisa de você compartilhar a experiência de estar assistindo um filme com todo mundo que está assistindo junto contigo ali, no mesmo momento, no mesmo lugar e tal. E a pandemia veio cortar isso um pouco da gente, né? Então, o drive-in, ele, de uma maneira ou outra, ele te permite compartilhar, pelo menos em parte, né, esse ritual, que é você assistir um filme com outras pessoas ao mesmo tempo, no mesmo lugar e tudo. Quantas pessoas estão no carro? Por carro, na realidade, né? Vai ter um distanciamento de 1,5 metro, 2 metros entre cada carro. Cada carro pode ter até 4 pessoas, e aí a própria prefeitura e esses produtores e empresários que estão tomando a frente desse processo de drive-in, eles estão desenhando também um protocolo de ter que usar máscara dentro do carro, de não ter contato na hora de você dar o ingresso, de ser tudo virtual e tal, para que você tenha o mínimo de contato físico possível. E não pode ir no banheiro. Então, os espaços que tem externos é banheiro, né? Obviamente, se dá vontade no meio do filme, você vai ao banheiro. Então, sim, vai ter banheiro e tudo, mas com as regras de higiene que a gente tem hoje em dia, né? Até no banheiro de casa, né? Lavando mão, álcool gel, esse tipo de coisa toda, sim, sem dúvida. Afinal de contas, você está indo para um espaço que é público, que tem mais gente ali, e que sim, que alguém pode estar contaminado e não saber que está contaminado também. E está espalhando o vírus. Então, enfim, acho que é o tipo de situação que a gente está se colocando agora, né? Então, a gente vai ter que se adaptar a um monte de coisa. E aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, das iniciativas que eu sei, tem esse que a Dani Brescianini está negociando já também. O Petra Belas Artes fez uma iniciativa junto com o Memorial da América Latina. Eles já anunciaram que estão vendendo os convites e tal. Acho que começa na semana do dia 15 de junho, eles vão exibir o primeiro filme lá já. No Rio de Janeiro, ia acontecer na semana passada e passaram para quarta-feira dessa semana, porque tudo isso também, né, essas iniciativas de drive, mesmo o drive-in e tudo, se depende de um alvará da prefeitura, que envolve todas essas questões de
sanitárias mesmo, né, e de secretarias de saúde e tal. Você precisa de permissão. No Rio, o que eu soube que aconteceu foi isso. Eles pediram para adiar uma semana para poder se adequar às normas e tal. E em São Paulo, aparentemente, né, já que o Belas Artes e o Memorial da América Latina estão anunciando já o primeiro filme, já daqui a 15 dias. O Memorial tem um estacionamento grande, né? Sim. As iniciativas todas são estacionamentos, né? Você precisa de um terreno grande para isso e que tenha já uma certa estrutura, banheiro, esse tipo de coisa. E outra, eu acredito que todos eles também vão ter algum tipo de bombonier, que você peça alguma coisa por algum aplicativo e te traga no carro, algo assim, né? Imagino que isso tudo vai acontecer. Vai rolar a pipoquinha do micro-ondas o tempo todo, né? Como é que você vai levar lá? Uhum. Você sabe que alguns lugares também eles fizeram projeção de filmes nas fachadas de prédio, nas fachadas de casas, mas daí você pega um nicho muito pequeno de pessoas, né? É outra experiência, né? É outro tipo de experiência, né? Uma coisa é você, eu quero assistir esse filme que está em cartaz em tal drive-in. E aí você tem uma série de outras pessoas que vão com seus carros nesse mesmo drive-in, e aí entra aquilo que eu te falei, né? O cinema, além de tudo, ele é uma experiência compartilhada, né? Você está assistindo o drive-in já existia e foi extinto, daí agora retomou por conta da necessidade, né? É que Brasil tem um problema sério com o drive-in. Eu acho que o povo ficou meio pejorativa a coisa do drive-in. Ficou mais namoro do que outro tipo de coisa. Até tem comentário a respeito aqui que a Adriana tá tentando aqui. É que eu acabei saindo, ó. Grande Dani, linda. Jepe, que saudade. Toda a Europa, isso eles divulgam isso. Eles não divulgam na Europa, né? O quê? Peraí, que a Adriana não conseguiu dominar meu celular ali. Então ela pega, aperta o negócio e trava tudo. Gente. Tem muito comentário já aqui. Vamos lá. Corações, isso, maravilhoso, maravilhosa, doutora Zufone. Que bacana, a produção mãe de Botucatu, que a gente é de Botucatu. Novos tempos, ideias antigas, o resto é diversão e compromisso, a Mari falando. E o IDEC, quebra de paradigmas. Calma, meu amigo Davi... o Davi Engel, eu já falei com ele, já falei com os amigos legais, é gostoso. O Ale, prepara a passagem, porque daqui a pouco vai estar em Fortaleza. Prepara para 3 já. Olha, gosto lá de Fortaleza. O número da população brasileira é igual, somando toda a Europa. Isso eles divulgam, eles não divulgam. Deep, que saudades, abraço, amigo, que é o 5 José. É o Chap. Grande Dani, linda. Corações. Super linda, saudades. Drive-in, olha o review do Grease ali. Netflix também virou uma opção para assistir em casa. Isso aí, ingresso por carro, que bacana. A Mari tá explicando aqui como é que vai ser, né? Ingresso por carro, 4 pessoas. Além de ser super romântico, risos, além de dar para namorar muito. Tá vendo o lance do esquema que aí? Bacana, na Europa tem a ideia é muito bacana. Uma geração nasceu proveniente de drive-in. Mas drive-in não cinema ou drive-in cinema? Vem pro Rio que tá liberado e vamos trazer essa ideia para Fortaleza. Super ideia, levar essa Fortaleza demais mesmo. Louco do governador, estão liberando geral. Outro problema do drive-in é se chover de repente. Mas tá dentro do carro? Não sei a questão da tela, como é que funciona? A tela é externa, não sei se a tela é coberta ou não, né? Assim, você tem um problema... Você tem, eu não chamaria de problemas, tem algumas características de drive-in, né? Obviamente o drive-in só pode funcionar à noite, então economicamente ele é menos viável do que uma sala de cinema, que os caras exploram a sala de cinema desde da hora que abre o shopping center até a sessão da meia-noite. Então o drive-in não, o drive-in você precisa estar escuro, porque é uma tela geralmente externa, né? A gente tá falando, e agora tem que ser externa mesmo por causa da porra do vírus, perdão meu francês.
Então, assim, é isso. Tem que ser à noite mesmo, é com carro, é separado. Gente, é o que temos, né? É o que temos, é o que estamos começando a ter, A né, Dani cara? falou que sem problemas com chuva. Então pronto, liga melhor lá o ainda. limpador de para-brisa, Sucesso. tá tudo certo. Pode chover à vontade. E é legal, cara, O som porque liga no o áudio... rádio? Isso que eu te perguntei. A Dani estava me contando, o áudio é isso. Você liga no rádio e tal, ou você tem um aplicativo que você conecta também no som do teu carro e tudo. Então é super legal. E tem essa coisa de realmente você não ter contato físico com ninguém. É tudo online que você compra, a verificação do ingresso que o cara faz ali é por leitor também e tudo. Então, assim, você tem o mínimo de contato possível, né? Você dá o número da placa do carro, provavelmente, para poder já É um processo todo virtual, né, na verdade. Que é o que a gente vai ter cada vez mais mesmo. Eu acho que mesmo quando a gente tem O Ale falando que Fortaleza não chove, então tá garantido. Só que não dá pra dirigir até Fortaleza pra assistir um filme, né? Vai ter que ir de avião. Pra assistir um filme, exatamente. Fazer exatamente. lá no meio daquela areia linda lá, meu Deus do céu. A Mari, pra tudo tecnologia, se não tiver, nos adaptamos. Isso mesmo. Agora, eu só não sei por que colocar todo mundo dentro do mesmo carro com máscara, porque não tem essa obrigatoriedade de uso de máscara dentro do carro, né? Você vai ter contato com aquela pessoa, já tá tendo contato, já né? tá, com máscara ou sem máscara. Se um dos 4 estiver contaminado, já era. Com máscara ou sem máscara. Sim. Você tá naquele microambiente. Você vai sair, vai tirar a máscara para tomar alguma coisa, já é a mesma coisa que não tiver. Ou tem ou não tem. Bom, gente, eu não sei. Aí acho que isso é um protocolo também. Eu tinha lido alguma coisa de que as pessoas eram obrigadas a usar máscara mesmo dirigindo o carro na cidade e tudo. Para mim, isso cai nesse mesmo ponto, né? Para mim, cai no mesmo ponto também. Acho que fisiologicamente não faz muito sentido. Explica, doutora. Então, a partir do momento que você está no seu carro, não faz sentido, né? Não faz sentido. Sim. Tem mais o importante é começar. Na Europa, realmente não é muito divulgado, porque é realizado somente no verão. A Paula que está falando. Somente no verão que faz o drive-in. O drive-in, Paulinha, só no verão? É isso? Acredito que sim. No inverno é meio frio, né? Pela neve, talvez, né? Como é que faz? Aí... Mas agora, como está começando o verão lá na Europa também, né? No hemisfério norte e tal, então a gente deve ter uma proliferação grande também de drive-ins lá, né? Tem alguns festivais na Europa de cinema que eles fazem exibições de filme ao ar livre lá. Não é drive-in, porque é em cadeira e tudo. Festival de Locarno, por exemplo, a sessão de abertura é uma coisa fantástica, assim. Eles fazem uma exibição bárbaro. É lá na cidade de Locarno mesmo, né? Divisa da Itália com a Suíça e tudo. Nossa. E eles fazem a abertura, é uma exibição pública lá. Aí eles colocam 2.000, 2.500 cadeiras na frente de um telão gigantesco na praça da cidade, e é uma coisa incrível de linda, incrível. E é um dos festivais também mais celebrados do mundo e tal. Tem um outro festival na Polônia, que é um festival mais artístico, chamado Novo Horizonte, numa cidade chamada Wrocław. A cidade é linda também, porque era uma cidade que na Segunda Guerra ela tinha sido ocupada pelos alemães, e tinha sido anexada pela Alemanha. Então, os alemães, quando saíram de Varsóvia, eles saíram destruindo tudo, né? Botaram um prédio abaixo, tal, quando eles estavam começando a perder a guerra, e fizeram isso com várias outras cidades polonesas. Em Wrocław, como ela fazia parte do território alemão, eles tinham anexado, então os alemães continuaram lá, então eles não destruíram a cidade, então a arquitetura é fantástica e tal. E lá também, no Festival de Cinema, no filme, uma das exibições de abertura lá é na praça da cidade mesmo, e eles fazem uma exibição num telão, com cadeiras e tal. Isso é muito comum de verdade, a Paulinha está falando disso, sim, é verdade, na Europa é super comum você ter essas exibições públicas, principalmente festival de cinema, ao ar livre. E é demais, é barato, é fantástico. Anos 80 tínhamos um drive-in na Penha, na Marginal Tietê, se não me engano chamava-se Chaparral. Eu não me lembro. Acho maravilhoso assistir. Paulo Brito, nos anos 80 eu não tinha nascido ainda, cara. Então, eu não tinha nascido ainda, então eu não sei realmente. Acho maravilhoso assistir filme ao ar livre, deveria já ter sido estabelecido como segmento de exibição há muito tempo. Eu também, acho muito legal. Eu acho que tudo é válido, né? Em Viena dá para assistir a ópera ali na praça, né? Eles fazem
uma projeção daquilo que está acontecendo na casa, na Opera Hall e aí projetam. Sim. Sabe uma coisa Sim, que eu no Festival de Cinema de Veneza também rola isso também, de ter exibição que eu queria aberta e tudo. Para você explicar para a gente, inclusive para mim, a diferença entre um longa, um curta, um documentário e o que mais você achar importante. Tecnicamente isso, tá? Vamos lá. Rapidez, coitado, para leigo, não é uma aula lá da Vamos SPM, brincar não. de... Sim, Wikipedia, vamos lá. Assim, a questão de curta-metragem, média-metragem e longa-metragem tem a ver com a duração do filme mesmo, tá? Então, para curta-metragem, alguns festivais classificam curta-metragem até 20 minutos e alguns festivais classificam curta-metragem até 15 minutos. O Festival de Cannes, por exemplo, os curtas-metragens que são exibidos em Cannes, eles têm que ter no máximo 20 minutos. No máximo 15 minutos. Alguns outros festivais expandem isso até 20 minutos. O média-metragem, ele vai até 70 minutos, ou seja, ele vai de 15 ou 20 até 70, ele é considerado um média-metragem, tá? E a partir de 70 minutos ele é considerado um longa-metragem. E aí, em relação ao estilo, né, o tipo de filme que você tem, o documentário, na verdade, ele é como o próprio nome diz, ele é um filme documental, né? Ele não tem a participação de atores em sua filmagem, né, em sua composição e tal. São cenas que são cenas naturais e tudo, são cenas documentadas mesmo, tá? Tem uma categoria que ela é híbrida, que é o docudrama, onde você usa algumas cenas que são documentadas mesmo, e você elabora algumas passagens, tá, usando atores, né, que estão interpretando essas passagens, ou seja, são atores, mas você está filmando alguma coisa que teria acontecido para você ressaltar aquela história e tal. Então esse é um docudrama que é meio que um híbrido e tudo. E você tem a ficção, né, que na verdade é baseada em alguma obra, seja sua, seja de terceiro, onde você conta com um elenco que vai interpretar aquilo tudo que diz aquele roteiro e tal. E aí você tem a animação também, né, que aí são algumas técnicas diferenciadas, 3D, 2D e tal. E a animação também pode ser curta, longa? Sim. O documentário também pode ser curta, pode ser média, pode ser longa e tal. E aí você começa a ter os híbridos. O bacana disso tudo é que você começa a ter coisas híbridas, né? Você tem documentários que se utilizam de animação para mostrar algum gráfico, alguma coisa também. Você tem o docudrama, onde você reúne alguns atores que vão interpretar determinada passagem que aconteceu, sei lá, num documentário que você está fazendo sobre a história do Brasil, e você quer retratar, sei lá, alguma coisa ligada a coisas que nunca aconteceram no Brasil. Você inventa que teve uma ditadura, alguma coisa do gênero assim, então você contrata atores para irem divulgar esse tipo de coisa, né? Que o governo reprimiu algum tipo de movimento separatista, a lá Tiradentes e tal, enfim. E aí, obviamente, você não tinha registro de coisas nessa época, você contrata atores para fazer isso. Então, assim, muito resumidamente, é isso. Adorei. Ó, tem mais comentário aqui, ó. E a gente está abusando já dele, né? Porque já estamos aqui em 1h30 de papo. Acho maravilhoso assistir uma filmagem. Nem vi passando. Isso é genial. Eu me lembro desse drive-in, deveria ser mais uma opção além da sala, sempre é sucesso. Sabe tudo. Em Valência existe drive-in e geralmente vamos com 2 ou 4 pessoas dentro do carro. Eu amo, espero que se adapte aqui no Brasil. Adorei também. Oba. Muito bem. Legal. Olha, Dani, faz acontecer, Dani, precisa, legal. Dani, e avisa a gente. E já leva pra Fortaleza e tudo. Quando você tiver a continuação aí do filme. Agora, lições, da né? Mônica, tem uma ideia de quando que vai, assim, quando que seria a programação inicial? Fala pra gente no doutor. A gente ia lançar no segundo semestre, né? Nesse semestre agora, né? Estava tudo meio programado para lançar no segundo semestre. Na verdade, assim, você tem as datas de lançamento de filmes, principalmente filmes que são voltados para o público infantil, que são as férias escolares, né? Então a gente ia lançar próximo das férias escolares, como a gente lançou o Laços mesmo, né? Mas com tudo isso que está acontecendo, o que a gente vê é que acumularam, né, todos os lançamentos de estúdios americanos, filmes brasileiros e tal, então acumulou tudo.
realmente é uma coisa para discutir agora com distribuidores, esse tipo de coisa, para conseguir fazer um desenho de cronograma para ver como que eles vão lidar com esses lançamentos. Você imagina a quantidade de coisas que vão estar ali engavetadas, prontas para ser lançadas. Então né? tem toda essa questão mercadológica para isso, sim. Tem muita gente lançando o filme direto em plataforma também, e tudo, né? Pulando já essa janela do cinema. Tá mudando um pouco nessa configuração. Tem muita gente na plataforma e no cinema junto. Depois, para lançar no cinema, é meio estranho? Não? Como é que funciona isso? Então, classicamente, a gente tinha sempre um ciclo de vida, né, de um produto audiovisual, que ele era lançado primeiro no cinema, aí depois ele ia para TV a cabo, ia para TVs VODs, aí ele ia para TV aberta, enfim, ele tinha esse ciclo natural, né? De novo, né, as pessoas agora estão começando a experimentar coisas. A Netflix tem lançado algumas coisas só na Netflix, vinha lançando algumas coisas só na Netflix mesmo. Depois, por exigência dos festivais de que os filmes fossem exibidos em salas de cinema, a própria Netflix começou a fazer lançamento dos produtos dela, dos filmes dela, em salas de cinema e na plataforma da Netflix mesmo, né, para poder concorrer nos festivais e tudo. E agora, com o lance da pandemia, alguns produtores, alguns estúdios começaram a lançar os seus filmes diretamente nas plataformas para não perder a exibição, para não segurar o filme até que voltem às salas de cinema, que a gente não sabe quando vai ser e tal. E alguns começaram a usar uma estratégia de marketing mesmo, de lançar conjuntamente no cinema. Faziam isso antes, né, de fechar tudo, mas lançavam no cinema e nas plataformas conjuntamente mesmo, porque eles defendiam que um público não briga com o outro. Se lançar o filme na plataforma, não vai atrapalhar o teu filme na sala de cinema, porque quem gosta de ir na sala de cinema, gosta de ir na sala de cinema e ponto final, né? É muito bom, né? Eu gosto de cinema. Eu gosto mais também, eu gosto mais também. Que você vai em 3D, que você vai indo com a cadeira, com a sensação toda. Muito legal. Cada um com seu óculos agora, né? Imagina assistir 3D de óculos e máscara. É demais. De óculos e máscara ainda. Vamos lá, vamos ler só esses últimos comentários aqui. Aí a gente coitado vai do caos, né? A gente fez um monte de pergunta pra você. Meninas, a Mário, meninas, vocês são geniais, papo gostoso. Obrigada, Mário. Beijo virtual não passa coronavírus, né? Então a gente pode beijar muito. Me veio na cabeça a multa por não devolver a fita rebobinada na locadora. Gente, passa fora, esse daí é da época do Ossa. Parabéns pela condição desta live. Parece que estamos conversando na sala de casa. É gostoso mesmo, né, Mari? Essa é a ideia. Nós esquecemos de falar isso. Se vocês forem no nosso videozinho de apresentação, tudo começou mesmo da nossa ideia, porque a gente queria bater papo e com conteúdo. Só que não adianta você fazer papo com conteúdo usando o juridiquês e nem o mediquês, ou administração, porque fica chato, fica enfadonho. Embora a gente traga temas nesse aspecto. Sim, né? A gente já falou de testamento vital, Adriana. Ontem eu falei de queimadura, no sábado à noite. Ela vai falar sobre antroposofia. A gente porque era tema, né, do dia. A gente fala de vários assuntos, mas não é porque a gente fala de vários assuntos que a gente tem que deixar coisa chata. E quando a gente fala do que a gente gosta, o negócio dá mais prazer. Eu acho que não é fácil não, a gente faz lives todos os dias às 21 horas e 21 minutos. Uau, doutora, caramba, todo dia é too much, né? Pois é. Beijos pra vocês também, obrigado por esse papo total. Gostoso nesse final de domingo. Tem aqui, a Mari vai seguir a gente, que beleza. Mari, obrigada. Adoro. Aí tem uma pergunta aqui, não sei, vamos ver como que a gente conduz isso. E a saída da Regina Duarte atrapalhou vocês? Eu não sei, assim, espero que Cinemateca, pra mim, eu espero que seja bom, não sei. Esquecendo política a saída da Regina. A saída dela atrapalhou a gente. Eu não sei se o que atrapalhou mais foi a saída ou foi a entrada dela, né? Então, enfim, não sei, realmente não sei. Mas a saída sim atrapalhou, a entrada também atrapalhou. Então, é meio isso. A gente torce para que as coisas voltem pelo menos um pouco normal. Cada uma no seu quadrado. Novela é novela, cinema é cinema, não sei. Assim, cultura é cultura. E quando você tem um governo que não preza a cultura, que está, desculpem de novo meu francês,
cagando para esse aspecto todo de produção cultural e tal, fica muito difícil, porque a cultura em qualquer lugar do mundo, ela depende de uma iniciativa que é pública. Mesmo nos Estados Unidos, mesmo falando de cinema americano, de Hollywood e tudo, você tem uma série de filmes lá que são produzidos com fundos públicos, cara. Então, teatro em qualquer lugar do mundo é produzido com fundo público. Como a gente estava falando, né, desse período que a gente está em casa agora, que a gente lê muito, que a gente está vendo filme, que a gente está vendo série, que a gente está ouvindo música e tal, isso tudo reflete o que a gente é enquanto brasileiro mesmo, né? Enquanto um ser que nasceu em determinado país, que tem a sua cultura, que tem a sua particularidade cultural, que tem os seus valores, que tem isso tudo. E quem retrata isso são os produtos de arte, é a música, é o cinema, é o audiovisual, é a novela. Então, cara, é o livro, é o teatro. Então, assim, você dizer que não é papel do governo, é papel da iniciativa privada, fazer com que essa indústria funcione, cara, isso é uma balela tão absurda em qualquer lugar do mundo. Quem prega isso, vocês me desculpem aqui o desabafo, é gente tão ignorante que não tem nem condições de começar a discutir. É gente que não consegue se integrar e não consegue entender a importância que esse tipo de formação traz para uma criança, por exemplo, para um Felipe e tudo. Então, assim, quando começa a surgir esse tipo de discussão, negócio, eu acabo né? me retirando tudo, porque eu acabo me retirando porque eu não tenho muita paciência para essa coisa, sabe? Então vamos colocar outro comentário aqui, ó. Vamos falar sobre tolerância. Eu vou fazer cada um dia spoiler. melhor. A Adriana fica brava comigo, mas eu faço spoiler todas as vezes. A gente já tem uma agenda fechada. Até o final do mês aqui, temos vários convidados também. E vamos fazer um painel só com mulheres. Pensa nisso. Olha! Vamos falar sobre tolerância. E uma das nossas convidadas, que é a Luciana, minha amiga e minha presidente lá na OAB De Pinheiros, da Comissão de Direito Médico, está aqui assistindo e ela vai fazer parte desse painel com a gente. E a gente vai Gratidão falar por sobre ter aceitado o tolerância, convite. dia 17, não percam. Pensa só um monte de mulher junto, o que vai rolar. Cultura tá salvando a nossa quarentena, e concordo que o papo tá tão gostoso que parece que estamos na casa. Quem foi que falou isso? Seja bem-vindo, depois Foi a gente Amor Barbosa. depois a gente minha prima, a Mônica. Mônica, obrigada, Já tô na terceira live Super. falando que a gente vai abrir taça de vinho, eu não abri nenhuma ainda. A Mari falou que você mandou bem. Paula Ferreira, aplausos. Adriana não sabe Oba. mexer no celular. Isso mesmo, maravilhoso. Muito bem. Aí elas... É isso aí, gente. Olha, o Gratidão papo imensa. tá ótimo, mas nós não vamos mais abusar do nosso convidado, porque senão todos os convidados não vão mais aceitar o nosso convite por causa disso, né? Eu já sei, não. Olha, a sua live pode ser única ou pode ser dupla. Eu adorei, meninas. Obrigado super pelo convite, cara. Pode Bárbaro, ser. bárbaro mesmo. Vamos continuar fazendo esses painéis aí de discussão. Se tiver algum tema assim que vocês depois queiram trazer, ou mesmo por desabafo mesmo, a gente faz a produção, tragam pra gente. Porque assim, o que nós duas acreditamos? A gente acredita no poder da comunidade. Então, se a gente consegue juntar um grupo e conseguir colocar pessoas com os mesmos propósitos, desígnios e vontades, a gente consegue ter muito mais força para poder se manifestar. Então, Mari está aqui convidada para participar. Quando chegar a questão do drive-in, pode vir que a gente vai encaixar vai você ser aqui. um mega prazer. Você só vai ter que... A Mari é produtora, ela pode falar de um monte de coisas e tudo. Sucesso. Ela é super bacana. O Drive-In é a Dani Brescianini que tá fazendo, tá montando. Dani, Tudo bacana. também. Sim. Ai, gente, Nossa, um monte de livro legal aqui tudo, cara. Muito bacana. Tudo que Muito faz bom. produção, eu já tô querendo, já tô me achando já no cinema já. Bom, gente, muito Produtora obrigada. do Felipe, né? Produtora do Felipe. Ah, já pensei que fosse eu. Obrigada por Ó, tudo, gratidão. A gente vai encerrar aqui no Instagram. Cal, fica só um tiquinho pra gente falar com Tá, você. gente. Tá. Muito obrigada, Obrigado, gente. menina. Super legal. Até Muito amanhã. obrigado. Gratidão O por nosso vocês tema terem de amanhã é dividido. sobre medicina antroposófica, sobre antroposofia. Quem não sabe, apareça. Vai ser top, ó, ela que vai ensinar.
Eu vou só fazer perguntas, porque eu adoro perguntar. Beijos enormes. Beijos, tudo de bom. Muito obrigada. Até mais. Fica advogando. Olha, eu nem sei quem foi que falou que fica advogando ser melhor. Aí o negócio tá feio, porque eu não sei como é que tá funcionando. Porque cada juiz dando cada sentença nessa pandemia, que eu tô quase mandando vinho pra todos. Fala em eles. francês, como o Cal fala. Fala em francês. Francês tá fácil, eu vou falar em Alguma francês, né? Que merda. É Que isso. merda. Eu vou falar em russo mesmo, porque tá difícil tolerar essa juizada que agora resolveu trabalhar de forma esquisita. Com todo respeito. Tchau, Obrigada. gente. Até Beijos amanhã. virtuais não passa coronavírus. Liguem pros seus Obrigado, pais, menina. liguem pros Obrigado, seus avós. Falem mesmo. Tchau. E até Gratidão. amanhã.